KGB e a desinformação soviética. Crise dos reféns americanos no Irã. As digitais soviéticas. A maioria dos sucessos soviéticos na ação secreta é baseada em erros e omissões da política externa americana. O Irã não foi exceção. Quando Mohammad Mossadegh foi forçado a renunciar em 1953, o Shah Mohammad Reza Pahlavi falou ao agente da CIA Kermit Roosevelt Jr. nos seguintes termos: devo meu trono a Deus, ao meu povo, ao meu exército e a você. Com o apoio americano, o Shah Pahlavi construiu uma enorme força militar e um aparato de serviço secreto que serviu como um grande impedimento anticomunista no Golfo Pérsico. Mantendo a estrutura política de uma sociedade feudal, Pahlavi achou que poderia fazer o seu país se transformar numa sociedade industrial moderna, no prazo de algumas décadas. Contudo, a rápida urbanização e a industrialização precipitaram o Irã num caos completo. Aldeias inteiras foram destruídas. A população não tinha mais certeza das suas próprias tradições. Isso tudo somado à prática sistemática da tortura pela SAVAK, a polícia secreta organizada em 1953, levou o povo iraniano a odiar seu Shah de forma intensa. Muitos jornalistas americanos alertavam nos finais dos anos 1970 que o poder do Shah Pahlavi se acabava rapidamente. Mesmo assim, em junho de 1978, ele fazia que ninguém poderia derrubá-lo. Tenho o apoio de 700 mil homens, de todos os trabalhadores e da maior parte das pessoas. O poder é meu! A maior parte dos especialistas em política internacional, incluindo o pessoal da CIA, concordavam com o Shah. A análise dos desenvolvimentos internos do Irã na década passada revela não apenas um papel cada vez mais ativo dos serviços de inteligência do bloco soviético, mas também uma deterioração gradual dos serviços de inteligência americanos. Um relatório da CIA sobre o Irã em agosto de 1978 concluiu que o país não estava em situação revolucionária, ou mesmo pré-revolucionária. Um mês depois, a Agência de Inteligência de Defesa corroborou essa visão enganosa num relatório prevendo que o Shah reinaria ainda pelos próximos 10 anos. Sem fontes no bojo da sociedade iraniana, a inteligência americana dependia quase que exclusivamente dos relatórios da SAVAK, e assim falhou em perceber os inúmeros sinais emitidos pela sociedade iraniana, que indicavam uma situação potencialmente explosiva. Num estudo feito pelo Subcomitê de Análise de Dados da Comissão Permanente de Inteligência do Congresso Americano sobre os meses anteriores a novembro de 1978, concluiu-se que os analistas políticos não tinham os dados necessários. Velhas atitudes americanas em relação ao Shah inibiram a coleta de dados atualizados sobre a situação política real do Irã. Além disso, não conseguimos perceber os avisos implícitos nos dados disponíveis. Em outras palavras, tanto a inteligência quanto os analistas de dados contribuíram para o fracasso americano no Irã. E quanto aos meios de comunicação? No verão de 1979, a editora McGraw-Hill publicou Counter-Coup, The Struggle of Control in Iran. Contra-golpe, a luta pelo controle no Irã. Livro escrito pelo ex-agente da CIA, Kermit Roosevelt Jr.
no qual ele conta suas aventuras no Oriente Médio durante os anos 1950, em especial seu papel na supervisão do golpe iraniano em 1953. A publicação do livro foi feita num mau momento, já que o país estava num furor político e num forte momento anti-americano. Além disso, numerosos erros factuais fizeram do livro um fiasco. O livro saiu em outubro de 1979. Poucos dias depois, a editora fez um recall de todas as 7.500 cópias da primeira edição a fim de corrigir vários erros. Por exemplo, numa fotografia de manifestantes nos anos 1950, lia-se a legenda: multidões vão às ruas em apoio ao Shah. Porém, se olharmos atentamente para a foto, veremos que são cartazes que não tinham imagens de Reza Pahlavi, mas sim de Joseph Stalin. E os dizeres dos cartazes não eram mensagens de apoio ao rei, mas sim mensagens pedindo sua queda. 2 semanas antes de os militantes iranianos invadirem a embaixada americana no Teherã, o Wall Street Journal rodou uma matéria glorificando o expediente espião americano Howard Rock Stone pelo seu papel no golpe de 1953, ignorando o efeito adverso que uma publicação desse tipo causaria no Irã. Abre aspas. Stone lembra de abotoar o uniforme do general Fazlullah Zahed no dia marcado para que ele anunciasse, através da rádio de Teherã, que o Shah o havia indicado para ser o novo primeiro-ministro. O general Zahed, o principal aliado da CIA no Irã, estava nervoso demais para se vestir. Stone também se lembra da festa da vitória na sucursal da CIA naquela noite de 1953, após o bom sucesso do golpe. Zahed, o novo primeiro-ministro, e seu filho se aproximaram de Stone e disseram: Estamos no ar! Estamos no ar! O que fazemos agora?" Fecha aspas. Tal desprezo arrogante pelo nacionalismo iraniano e tal demonstração de superioridade ofenderam muitos iranianos e contribuíram para a atmosfera anti-americana no país. Provocando o americano feioso. Os objetivos soviéticos de longo prazo no Oriente Médio são erodir a posição dos Estados Unidos no mundo islâmico e desestabilizar politicamente a área em um proveito da União Soviética. A crise dos reféns de 1979 a 81 sublinhou as vantagens dos russos em lidar com os países do terceiro mundo. Enquanto a influência e a prosperidade econômica americana provocavam ressentimento e humilhação no Irã, a Rússia se mantinha discreta. Os soviéticos fazem superversão, espionagem e propaganda contra os interesses do governo iraniano, disse certa vez Sadegh Ghotbzadeh. Ghotbzadeh. Acho que é isso, viu, pessoal? Pouco antes de deixar o cargo de ministro das Relações Exteriores do Irã. Mas eles nunca chutam o imã. O Ayatollah Ruhollah Khomeini. Como disse outras vezes, os russos não são menos satânicos que os americanos, mas ao menos eles evitam ferir os sentimentos das pessoas. Antes da queda do Shah Pahlavi, em 1979, o Kremlin mantinha uma política de duas caras em relação ao país. Oficialmente, as relações entre Rússia e o Irã eram de não envolvimento respeitoso. Mas por trás dos panos, os soviéticos trabalhavam incansavelmente para destruir a monarquia. Durante o governo de Ayatollah Khomeini, não foi diferente.
Enquanto aplaudia a postura anti-imperialista do seu movimento e expressava tolerância com seu fanatismo religioso, os líderes do Kremlin, a KGB, tentavam sistematicamente levar a revolução iraniana para objetivos comunistas. Vladimir Sakharov, diplomata soviético e agente da KGB, que atuou no Oriente Médio antes de desertar para os Estados Unidos, confirma que o Kremlin está avançando com uma campanha multifacetada e sofisticada, de longo prazo, para fazer nações do Oriente Médio, uma de cada vez, gravitarem em torno de sua esfera e de influência. Estudante do Instituto de Relações Internacionais de Moscou no início dos anos 1960, Sakharov foi aluno da primeira turma de graduação em Relações Políticas Árabes. Acho que agora são mais de 2.000 formados, disse ele em 1980. Todos fluentes nas línguas locais, especialistas em direito, história, costumes islâmicos, cientes das sensibilidades e das situações políticas e econômicas locais. São treinados em táticas militares, aquisição de dados de inteligência, técnicas de propaganda e recrutamento. O Instituto passou a dar prioridade máxima ao Oriente Médio, vendo aí um ponto-chave para acabar com o imperialismo ocidental. Cumprir-se-á a missão de trazer o Oriente Médio para o domínio comunista através de operações políticas, ideológicas, econômicas e militares muito bem coordenadas. Sakharov afirma que os soviéticos recrutam frequentemente agentes aliados e amigos em todas as importantes organizações militares, governamentais, estudantis e religiosas do Oriente Médio. Durante a minha graduação, fui intensamente educado na arte do recrutamento. Quando estive no Oriente Médio, um dos meus principais deveres era identificar possíveis recrutas. Muitos estudantes jovens, ambiciosos, idealistas acabam indo para Moscou ou para centros de treinamento de guerrilha soviéticos. Os comunistas fazem grande esforço para recrutar oficiais do governo local, oficiais militares e políticos, líderes religiosos, professores, líderes sindicais e empresários. Qualquer um com influência. Para tanto, viramos uma espécie de caixeiro viajante ideológico. Aproveitando as rivalidades locais, podemos ajudar na carreira de alguém. Podemos vender bebida alcoólica, oferecer mulheres, comprar favores. A KGB recruta muitas mulheres para se casarem com árabes e se tornarem mata-haris. Sakharov também afirma que o governo russo mantém relações amigáveis com outras nações, enquanto secretamente financia grupos revolucionários às suas costas. Ele também enfatiza que tais grupos não precisam ser marxistas. Basta que sejam muçulmanos ou nacionalistas. O que importa é que sejam fortemente anti-americanos e, acima de tudo, que ganhem. A KGB conseguiu entrar no alto escalão do governo iraniano durante os anos 1960 e 70. Ela se infiltrou até no Exército Nacional. Em 1977, o Serviço de Contra-Inteligência iraniano prendeu Boris Kabanov, oficial da KGB que operava no Irã como conselheiro da Embaixada Soviética. Junto com Kabanov foi preso seu agente, o major-general Ahmed Mogharebi, especialista em logística do exército iraniano. Mogharebi usava equipamento de comunicação de alta tecnologia para fornecer à KGB dados logísticos valiosos. As mensagens lidavam principalmente com o equipamento bélico americano no Irã, o volume de munição que o exército local possuía e suas condições atuais. Graças à imunidade diplomática, Kabanov foi somente expulso do país. Já o major-general Mogharebi foi condenado à morte e executado em janeiro de 1978. Pouco depois de prender Mogharebi, o Irã também prendeu Ali Nagi Rabbani, outro espião soviético de alto escalão, que servia como membro do Ministério da Educação iraniano. Rabbani, enquanto serviu a KGB, recebia suas instruções diretamente de Moscou através de um receptor de mensagem via satélite que carregava dentro do bolso.
Tanto Mogharebi quanto Rabbani eram afiliados de Tudeh, o Partido Comunista Clandestino do Irã. A KGB possui uma vasta rede de inteligência entre todas as camadas da sociedade iraniana. Isso inclui o clero muçulmano, estudantes radicais, membros do Tudeh que receberam ordens de se dissociar-se do partido imediatamente após serem recrutados, e membros de vários grupos técnicos que lutam pela independência nacional, particularmente os curdos e os balurris. Sobre os curdos, cabe dizer que o cerne da revolta curda é o Komilé, partido político montado pouco após a Segunda Guerra Mundial sob a influência ideológica dos soviéticos. Um dos principais objetivos do Komilé é criar uma república curda que consista de curdos vivendo no norte do Irã, no Iraque e no leste da Turquia. Já os balurris, outro grupo étnico considerado por Moscou como um artigo importante na guerra secreta pelo Oriente Médio, são conhecidos por suas habilidades militares. Centenas de agentes, a maioria recrutada nos países muçulmanos da Ásia Central Comunista, foram recolocados para a região entre 1979 e 80, para fomentar o espírito de libertação nacional entre os balurris. Desde o início dos anos 1960, os países do bloco soviético empreendem uma campanha pública maciça em países árabes que visa convencer o mundo muçulmano de que o socialismo é consistente com as doutrinas sociais e a ética islâmicas. Membros da diplomacia soviética têm sido extremamente ativos para tentar agradar o clero islâmico, presenteando-os com cópias de luxo do Alcorão, importantes da União Soviética, e com peças de propaganda descrevendo a vida dos muçulmanos na União Soviética. Além disso, expressam simpatia pelo Ayatollah Khomeini, que passou um período de exílio por sua militância antigovernamental. Os serviços de inteligência do bloco soviético já espalharam várias peças de desinformação, visando mostrar que os americanos não têm nenhum respeito pelo povo iraniano, considerando-os atrasados e degenerados. No final de novembro de 1964, centenas de indivíduos no Irã, incluindo editores de jornal, receberam uma cópia de um memorando supostamente escrito por Cleo Schock, diretor das tropas de paz americanas lotadas no Irã. O documento se dirigia a outros membros da Peace Corps americana e descrevia o povo iraniano, seus costumes e religião em termos altamente depreciativos. Schock os retratou como fanáticos religiosos ignorantes, moralmente degenerados. Essa falsificação, com suas descrições do Islã como sendo reacionário e os religiosos como selvagens descontroladamente fanáticos, tinha como objetivo óbvio antagonizar o clero muçulmano aos americanos. O memorando aconselhava os voluntários do Peace Corps a dissuadir os jovens iranianos de procurar os mulás para aprender a religião islâmica, que é o principal obstáculo do progresso do país. O memorando também chamava atenção pelo sentimento de superioridade que força os americanos a intervirem em países estrangeiros e a mudarem seus governos de modo que eles se assemelhem ao modelo americano. A imprensa iraniana não foi autorizada a publicar a falsificação, mas a STB, a autora da fraude, captou numerosas indicações de que esse memorando fake causou revolta no clero muçulmano. Em fevereiro de 1965, órgãos da imprensa iraniana, membros do governo e líderes religiosos receberam mais uma fraude soviética, com o carimbo confidencial. O documento, uma carta, foi escrito em nome de Stuart W. Rockwell, um membro da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã, remetido a um certo James.
A carta sugeria que tanto o autor quanto o destinatário eram oficiais da inteligência americana e se referia ao Shah Pahlavi e ao povo iraniano em termos desrespeitosos. No texto havia referência sobre o êxito americano em ter aquele velho arteiro, uma referência ao Ayatollah Khomeini, que se opusera fortemente ao regime do Shah, no exílio. A carta também indicava que Rockwell estava envolvido em negócios ilegais. Como outras falsificações anti-americanas no Oriente Médio, a carta de Rockwell visava confirmar as intromissões dos Estados Unidos na política interna iraniana. Sua falta de respeito pelos líderes religiosos e políticos iranianos e seu interesse em posses materiais e negócios no mercado negro. Com o escândalo Watergate e as investigações do Congresso americano sobre o funcionamento da CIA, houve uma baixa na produção de falsificações anti-americanas do bloco soviético. O fluxo constante de relatórios e documentos autoincriminatórios vindo de Washington forneceu aos propagandistas do leste europeu tanto material que as novas falsificações não eram mais necessárias. Mas, quando a era Watergate acabou, os soviéticos reabriram sua campanha de falsificação e os americanos no Irã voltaram a ser um dos assuntos favoritos. Por exemplo, o seguinte despacho falso datado de 6 de abril de 1977 e classificado como ultra secreto foi enviado anonimamente da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã para vários destinatários. Dizia: durante as conversas, o general Massiri, referindo-se a informações recentes, abordou o lançamento do projeto elaborado para a queda do presidente Anwar Sadat. Na opinião deles, o tempo do Sr. Sadat se esgotou. Ele deve sair do governo, seja por um golpe ou outro método. Essa é, na opinião deles, a única alternativa, levando em consideração nossos interesses comuns na região. O príncipe Fahd concorda totalmente. O relatório do Sr. Marwan, publicado em março último, sobre a situação no Egito e as atitudes do presidente Sadat, corroborou com a decisão deles. Seguindo as nossas diretrizes e tendo em vista a sensibilidade da questão, eu fiz o meu melhor para me manter neutro. O general Massiri nos pede que nos informemos ao Sr. Fiz que Rasmará, no Cairo, já recebeu suas instruções. Uma carta anônima, deixada à cópia da carta falsificada, foi enviada para a embaixada egípcia em Belgrado e falava o seguinte: caro senhor, o pessoal de Beguim não está agindo de acordo com os interesses do povo israelense. No momento, eles estão em conluio com o Irã e a Arábia Saudita. O governo Jimmy Carter quer montar governos pró-Likud nos países em guerra. O presidente Sadat será o primeiro a cair. Por favor, informe-o disso. Sinceramente, JH. O falso documento sugeria que o Irã, a Arábia Saudita e os Estados Unidos planejavam derrubar Anwar Sadat. Mas o estratagema falhou. Em vez de aceitar a desinformação, o governo egípcio fez uma investigação oficial em Washington e recebeu provas que comprovavam a natureza fraudulenta do documento e os motivos do autor. Outro importante instrumento soviético de desinformação e propaganda tem sido a estação clandestina Voz do Irã, Envoy, uma emissora de rádio em língua persa, Farsi, sediada em Baku, no sul da União Soviética. Posando como uma operação clandestina no Irã, a estação é administrada por altos funcionários da KGB, a maioria dos quais passou vários anos como agente no país. Lá também trabalhavam refugiados e exilados comunistas iranianos. Embora a estação tenha se concentrado desde a sua inauguração em 1959, principalmente na propaganda anti-americana, seu tom político era relativamente brando,
até que as grandes manifestações contra o Shah começaram a varrer o Irã no final de 1978. Desde então, ela tem apoiado fortemente os planos do Ayatollah Khomeini de forçar os Estados Unidos a saírem do país. Porém, a partir de dezembro de 1978, a rádio aumentou ainda mais seus ataques aos Estados Unidos, passando a transmitir instruções sobre como organizar protestos. Depois da expulsão do Shah, em janeiro de 1979, a rádio ganhou ainda mais tempo no ar e assumiu um tom totalmente anti-americano. Quando Ayatollah Khomeini se tornou a principal figura religiosa e política do Irã, a conspiração, a paranoia, o complô e a revanche se tornaram as maiores forças políticas do país. A interferência americana a longo prazo nos assuntos do Irã tornou a população xenófoba e suscetível às ideias de Khomeini. Principalmente a ideia de que os Estados Unidos, e especialmente a CIA, eram os únicos responsáveis por todos os problemas do país. No auge do fervor nacionalista e religioso do Irã, o povo não hesitou em acreditar, levados pelas palavras do Ayatollah, que os americanos e os israelenses financiaram o ataque à grande mesquita de Meca. Teorias da conspiração costumam culpar os Estados Unidos, a CIA e o sionismo por quase tudo no mundo. De assassinatos no Irã, revolucionários, até o vício das drogas. Alguns iranianos até consideram a escalada dos preços do petróleo, que terminou por jogar os Estados Unidos numa recessão econômica, um plano da CIA. A obsessão com as conspirações anti-americanas já passou há muito tempo dos limites e da lógica. Houve iranianos muito bem educados, que no início da Revolução acreditavam que Khomeini fosse, na verdade, um agente americano, e outros afirmavam que o Ayatollah trabalhava para as empresas petrolíferas americanas antes de lutar para manter o petróleo em solo iraniano, quando os preços começaram a subir no mercado internacional. A invasão da embaixada americana em Teherã. Em 4 de novembro de 1979, militantes iranianos sob o nome de estudantes muçulmanos seguidores da linha do Imã invadiram e passaram a controlar a embaixada dos Estados Unidos em Teherã. As evidências indicam que a decisão de assumir a embaixada foi a reação de um grupo de estudantes frustrados com os desenvolvimentos lentos e tortuosos da Revolução Iraniana. Suas suspeitas eram de que o governo iraniano, incluindo o Conselho Revolucionário, entraria em um acordo secreto com os Estados Unidos. O clero radical e os extremistas marxistas em particular acreditavam que o primeiro-ministro Mehdi Bazargan cometeram um grande erro ao tentar restabelecer as relações com o Ocidente. O sequestro da embaixada dos Estados Unidos tinha como objetivo derrubar o governo do moderado Bazargan e protestar contra a ida do Shah deposto a um hospital americano. Nós derrotamos a tentativa dos liberais de assumir o controle do maquinário estatal. Forçamos o governo Bazargan a renunciar. A árvore da revolução cresceu e ganhou força. Disse Rogatol-Islam Asghar Mojavi Khomeini, o radical mentor dos estudantes. A ideia de invadir a embaixada surgiu entre estudantes de engenharia do Instituto Politécnico de Teherã, da Universidade de Teherã, da Universidade Internacional e da Universidade Tecnológica de Sharif. Em outubro de 1979, o grupo concebeu o plano inicial e, àquela altura, era tomar o
prédio por um breve período, envergonhar os Estados Unidos e forçar a renúncia do governo moderado. Os estudantes recrutaram vários partidários entre seus colegas e começaram a estudar a planta da embaixada, desenvolvendo um mapa delineando o posicionamento das salas e gabinetes e pontos fracos nas estruturas das paredes da embaixada. Ao subirem essas paredes, imaginaram uma ocupação que duraria apenas alguns dias. Mas a reação mundial e subsequente bênção de Khomeini os encorajaram a continuar a operação. Nos meses seguintes, os invasores viraram simplesmente os donos da revolução. Mossafi Khomeini admitiu certa vez que os estudantes haviam pedido para informar ao Ayatollah sobre os planos. Khomeini, porém, recusou, dizendo que era politicamente ruim que o imã tenha qualquer tipo de conhecimento a respeito da ocupação da embaixada. Depois, os estudantes diriam que seu movimento não tinha líderes. Sua linha de pensamento simplesmente erguia as ideologias do Ayatollah. 3 organizações esquerdistas radicais que fazem parte dos estudantes muçulmanos, seguidores da linha do imã, usam o nome de Khomeini como escudo defensivo. Elas são os Mujahedin Islâmico-Marxistas, a guerrilha marxista Fedayeen e o Partido Comunista Iraniano Pró-Soviético, Tudeh. Desde a sua criação em 1965, Mujahedin Khalq, Cruzados do Povo, uma organização de guerrilha armada, consiste principalmente de jovens que se dizem progressistas islâmicos. Sua ideologia é uma mistura de nacionalismo, socialismo e islamismo. Mas eles categoricamente negam qualquer vínculo com a União Soviética ou com o Partido Comunista Iraniano, o Tudeh. Seu objetivo é criar um Irã socialista que toleraria a propriedade privada de modo não opressor. Com cerca de 100 mil guerrilheiros armados, os Mujahideen eram a força de oposição mais bem organizada no Irã durante o mandato do Shah. Pouco depois do estabelecimento do novo regime de Khomeini, os Mujahedin ganharam status legal e abriram diretórios nas principais cidades iranianas. Contudo, quando Khomeini os denunciou como contra-revolucionários no verão de 1979, o grupo voltou à clandestinidade. O cisma entre os Mujahedin e o regime de Khomeini tornou-se definitivo após a queda do presidente Ben Sander e sua eventual fuga para a França em junho de 1981. A segunda maior organização guerrilheira é a dos Fedayeen Khalq, cuja maioria dos membros é composta por estudantes que organizaram muitos ataques contra os governos durante o regime do Shah. Os Fedayeen não apresentam sinais de inclinações só pró-soviéticas, mas princípios marxistas que dominam a ideologia do grupo. Uma fatia do Fedayeen seguiu a estratégia do partido Tudeh e proclamou apoio ao Khomeini, mas o restante da organização manteve uma postura anticlerical. O retrato do Ayatollah Khomeini no gabinete de Noureddin Kianouri, secretário-geral do Tudeh, em Teherã, simbolizava as táticas dos comunistas iranianos. O partido apoiou oficialmente Khomeini e esteve envolvido no que Kianouri caracterizou como a luta pela organização da vida social, especialmente dos oprimidos da sociedade iraniana. Contudo, os 35 mil membros do partido, na verdade, trabalhavam secretamente na tomada comunista do Irã. Embora o partido Tudeh
fosse frequentemente atacado pelos clérigos durante a crise dos reféns, a legenda pode fazer uma manobra bem-sucedida e proclamar apoio aos fundamentalistas religiosos, instruindo seus membros a ocuparem cargos no governo. Quase todos os membros dos estudantes muçulmanos seguidores da linha do imã foram treinados com armas de pequeno calibre. Embora o Ayatollah Khomeini frequentemente faça declarações anticomunistas, os militantes da linha nunca acusaram a União Soviética de interferir na política interna iraniana. Jamais permitiremos que os Estados Unidos nos provoquem a um confronto com a União Soviética ou nos convençam de que a União Soviética é nosso inimigo. Com o tempo, a reputação dos estudantes como muçulmanos ortodoxos totalmente devotados à filosofia do Ayatollah Khomeini foi minando, gradualmente, até mesmo entre os principais líderes iranianos. O presidente Bernie Sanders, por exemplo, inicialmente os congratulava como verdadeiros patriotas. Depois, passou a chamá-lo de garotos mimados, que se comportavam como um governo dentro do governo. Às vezes, os garotos parecem se deixar influenciar por certos grupos favoráveis à União Soviética, como o Tudeh, que quer isolar o Irã do cenário internacional. Táticas soviéticas. Em 6 de novembro de 1979, 2 dias após a ocupação da embaixada americana, uma coluna de opinião transmitida na rádio Moscou fez o seguinte comentário: O Irã conhece muito bem o comportamento repulsivo dos imperialistas dos Estados Unidos. Sabendo disso, a revolta da população e da juventude do país é perfeitamente compreensível e lógica. Já a voz do Irã foi além e incitou a população iraniana a cometer atos de violência numa transmissão feita no dia 7 de novembro de 1979. Nesses tempos em que os Estados Unidos conspiraram contra a Revolução Iraniana, contra a independência e a liberdade do nosso país, contra os líderes desta revolução, particularmente contra o imã Khomeini, várias fontes oficiais do governo, incluindo o primeiro-ministro, se aliam com os emissários do imperialismo brutal dos Estados Unidos. Se aliam com gente como Brzezinski, o cachorro louco do imperialismo e do sionismo. Lembremos-nos de que os assessores de segurança dos presidentes dos Estados Unidos são os maiores responsáveis pela carnificina, que é o massacre do Terceiro Mundo. Enquanto a delegação do governo provisório conversava com o conspirador Brzezinski, as manifestações dos povos iranianos durante a festa sacrificial contra as conspirações do imperialismo norte-americano contra a Revolução Iraniana estavam em andamento. Acreditamos que a única resposta definitiva ao imperialismo norte-americano é a luta unida pelo fim do imperialismo, capitaneado pelos Estados Unidos, a partir de nosso amado Irã. Nossa luta, junto com o consciente e heróico povo iraniano, a fim de conquistar esse objetivo sagrado, continua. A estação manteve esse tom anti-americano altamente emocional e agressivo ao longo de toda a crise dos reféns. Embora não haja dados disponíveis sobre o impacto da estação em seus ouvintes, o conteúdo das transmissões sugere que os soviéticos se concentraram principalmente na geração jovem politicamente ativa. Ao longo de toda a crise iraniana, a União Soviética desempenhou oficialmente o papel de amiga do Irã, fazendo-se de chocada com o comportamento irresponsável dos americanos, dando indicações de que o
estava preparada para apoiar o Irã contra qualquer pressão vinda dos Estados Unidos. Uma semana depois da tomada da embaixada americana, os diplomatas estadunidenses em Moscou foram informados de que a União Soviética estava tentando ajudar nos esforços por trás dos bastidores para obter a libertação dos reféns. Embora condenado a tomada da embaixada como ilegal, Moscou aproveitou a oportunidade para manipular o governo iraniano e a opinião pública contra os Estados Unidos. No dia 5 de dezembro de 1979, os soviéticos, na primeira declaração oficial do país sobre a crise, deixaram claro que estavam apoiando o Irã. O Pravda, jornal oficial do PCURSS, acusou os Estados Unidos de usarem pressões militares e políticas contra os iranianos, além de afirmar que a tomada da embaixada e o sequestro dos diplomatas não poderiam ser usados como pretextos para chantagear militarmente outro país. Pouco mais de um mês depois, em 13 de janeiro de 1980, a União Soviética vetou uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre sanções econômicas contra o Irã, porque seria um golpe para a Revolução Iraniana. A imprensa russa apoiou enfaticamente as demandas de Teherã, repetiu insistentemente as acusações de que muitos dos reféns seriam, na verdade, espiões e justificou as ações do governo iraniano. É justo que um país ganhe liberdade e independência e rompa para além da defesa de domínio e influência imperialista, pois os manda-chuvas americanos agem como se estivessem perdido no Irã, um dos estados da federação. Até hoje eles não conseguiram compreender como perderam 3 países na região da Indochina, ou como perderam Angola, Etiópia e a Nicarágua. 2 coisas fazem Washington perder o sono à noite: a perda do aliado estratégico que era o Irã e a possibilidade de conseguir dominar o Afeganistão, bem na fronteira sul da União Soviética. O comportamento paranoico dos Estados Unidos em relação a esses assuntos é o que dá calafrios na comunidade internacional. Parece que Washington é cada vez mais incapaz de distinguir entre o que pertence aos Estados Unidos e o que pertence aos outros. As estratégias para levar o regime do Ayatollah Khomeini a um relacionamento mais próximo com a Rússia foram estiosas até o dia em que a União Soviética invadiu o Afeganistão. Mesmo semanas após a invasão, os líderes iranianos estavam ocupados demais com a instabilidade doméstica para articular uma política coesa a respeito da agressão soviética ao Estado afegão. Apesar de depois do Irã condenar formalmente a invasão como um ato de hostilidade contra a nação iraniana, o governo não achou que a União Soviética fosse uma ameaça verdadeira. A primeira denúncia concreta viria em 1º de janeiro de 1980, quando Bernie Sanders, então ministro das Relações Exteriores, afirmou que os soviéticos querem que permaneçamos divididos em vez de unidos, para que a Rússia nos conquiste como fizeram no Afeganistão, e assim domine tudo até chegarem nas águas do Oceano Índico. Os soviéticos ignoraram o aviso para tirar proveito do sentimento anti-americano e ajudar os iranianos a sobreviverem às sanções econômicas ocidentais. Moscou ofereceu o território soviético como rota de transporte alternativa e em abril de 1980 o Irã assinou novos acordos comerciais com a União Soviética, a Alemanha Oriental e a Romênia. O governo iraniano também chegou a um acordo com os soviéticos nos termos do qual, no caso de os Estados Unidos fecharem as vias navegáveis ao sul do Irã, os iranianos poderiam transportar mercadorias para seu país via União Soviética.
Quase todos os dias, especialistas em tecnologia no leste europeu, lotados em Teherã, ligavam para a Companhia Nacional Petroquímica, em uma tentativa de obter o controle de projetos abandonados por envolvidos americanos em outros ocidentais. Com o início do conflito bélico entre Irã e Iraque em setembro de 1980, a União Soviética se deparou com um inesperado problema. Inicialmente rejeitaram o pedido iraniano de condenar a agressão do Iraque ao país e optaram por fazer o papel de neutro. Mandavam reservas de munição e equipamentos militares para os dois lados do conflito. Culpavam os Estados Unidos pelo problema e ficaram esperando o resultado como se estivessem apostado em todos os cavalos ao mesmo tempo. O presidente Leonid Brezhnev, numa declaração, afirmava que os dois beligerantes eram amigos da União Soviética. O Izvestia ressoava a opinião soviética oficial nos seguintes termos: a cada dia que os confrontos continuam, a oposição de ambos os países aos esquemas imperialistas fica prejudicada. Além disso, o conflito militar entre Iraque e Irã impede a construção do movimento de não alinhamento ao imperialismo e enfraquece objetivamente a união dos países em face de desenvolvimento. Antes da guerra entre Iraque e Irã, os russos forneceram aproximadamente 2/3 do equipamento militar iraquiano, incluindo bombardeiros Tupolev 22. Após o início da guerra, continuaram a enviar peças e munição para o Iraque, através do porto jordaniano de Aqaba. Porém, era o Irã a estrela da região, muito mais importante que o Iraque. Assim, para ganhar a simpatia de Teherã, Moscou fez vários gestos amigáveis, como mandar armas para o país em nome de aliados soviéticos, especialmente Líbia, Síria e Coreia do Norte. Fazer um acordo para o trânsito de cargas comerciais iranianas e até mesmo ajudar militarmente e diretamente. Quando as negociações para libertar os reféns entraram na reta final, em janeiro de 1980, a União Soviética lançou uma campanha de propaganda destinada a interromper os acordos. Em uma transmissão da rádio ao Irã, Moscou alertou que as negociações eram apenas uma cortina de fumaça para os planos americanos de lançar um ataque militar ao Irã. 2 dias antes da libertação dos reféns, a televisão soviética noticiou que os Estados Unidos e seus aliados na OTAN estavam planejando uma agressão armada contra o país. O imperialismo decidiu mostrar seus dentes, afirmou um comentarista na televisão. O Pravda acusou os Estados Unidos de jogar sujo, usando os reféns como cortina de fumaça para uma nova fase de militarismo intimidador. Após o resgate e a remoção dos reféns de Teherã para a Alemanha, história a respeito de práticas de tortura mental e física começaram a pulular na imprensa ocidental. A TASS imediatamente noticiou que, na verdade, era a CIA que estava praticando lavagem cerebral nos torturados. As autoridades americanas obviamente temem que os reféns comecem a dizer que eles não odeiam o povo iraniano. Continua no próximo capítulo.